Senhoras e senhores deputados, estamos então em condições de reiniciar a nossa reunião da Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação. Agradeço desde já ao Sr. Inspetor-Geral, Dr. Luís Lourenço, a Sra. Subinspetora-Geral, Engenheira Cristina Caldeira, Sr. Inspetor-Diretor da Unidade Nacional de Informações de Investigação Criminal, Dr. Sérgio Ribeiro, da ASAI, é assim que eu devia ter dito inicialmente, esta audição da ASAI, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, a requerimento do PSD. É importante dizer que este requerimento foi feito realmente há bastante tempo, não foi possível na altura da agenda da Comissão fazer as audições no tempo que seria mais razoável. Permitam-me dizer-vos que o tema da ASAI, o tema dos preços, é um tema sempre atual e, portanto, se me permitem só este comentário para, digamos, dizer que faz sempre sentido ouvir a ASAI nesta Comissão. Eu quero agradecer a vossa presença nesta Comissão e desejar-vos para já também um bom ano, já que chegaram aqui à Comissão, um bom ano também para a ASAI e para os senhores em termos profissionais e pessoais. Nesta fase inicial, como sabem, na audição, nos termos habituais nesta Comissão, o Sr. Presidente, o Sr. Inspetor-Geral, Dr. Luís Lourenço, tem então até 10 minutos para intervir. Já me deu nota que fará uma pequena intervenção, ou uma pequena nota, e depois de seguida caberá aos parlamentares colocar as questões, mas para já então daria a palavra ao Sr. Dr. Luís Lourenço, Inspetor-Geral da ASAI, para iniciar esta audição. Faz favor. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Com desejos de um excelente ano 2024. E relativamente ao tema que nos traz aqui hoje, a ASAI tem naturalmente as competências que estão perfeitamente definidas em lei. Sobre esta matéria, de referir que fez um acompanhamento da monitorização da implementação da medida, fez também a fiscalização, como faz normalmente, ao nível da matéria de preços que estão definidos na prateleira e o preço que é cobrado aos consumidores. Faz também e fez também a fiscalização simultânea relativamente a situações de pesos ou medidas que estão expostos na prateleira e que depois são adquiridos com valor diferente àquele que está a ser vendido. Por isso, tirando esta abordagem breve à temática em si, naturalmente que estaremos disponíveis para responder a todas as perguntas que entendam sobre esta matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Dr. Luís Lourenço. A palavra cabe, como eu referi inicialmente, ao PSD, autor do requerimento. Sr. Deputado Paulo Reis Oliveira, tem a palavra até 7 minutos. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Sr. Presidentes, as senhoras e os deputados. Cumprimento também a ASAI na pessoa do Sr. Inspetor-Geral, Dr. Luís Lourenço, da Sra. Subinspetora-Geral, Engenheira Cristina Caldeira, e o Sr. Inspetor-Diretor da Unidade Nacional de Informação e Investigação Criminal, Dr. Sérgio Ribeiro. Até fiquei preocupado com este nome. Comprido e perigoso. Bom dia a todos. Obrigado pela vossa presença. Começando pelo princípio do princípio, de facto, o nosso requerimento não está datado, mas de facto é relativamente antigo, tem uma série de meses. Mas a verdade, Sr. Presidente, é que se nós perguntássemos no ano 2022 a qualquer português o que é que mais o preocupava, eu acho que eram 3 coisas. Era a questão das prestações da casa, era a questão dos combustíveis e era a questão dos bens alimentares. De facto, eles conheceram um aumento substancial e rápido e aparentemente injustificado, com trocas de culpas e acusações entre a produção e a distribuição, embora no fim, quem não tinha culpa, de certeza, eram os consumidores. Entretanto, foi nessa altura que o PSD deu entrada a este requerimento para tentar perceber como é que a ASAI acompanhava, monitorizava e garantia no fim do dia, primeiro, regras sãs de concorrência e principalmente a proteção dos consumidores em relação a algum tipo de práticas menos corretas. A verdade é que o Governo, nessa altura, em março, veio a replicar uma medida tomada lá fora, nomeadamente em França, conseguindo estabelecer este pacto de estabilização e redução dos preços dos bens alimentares, em março. Como se recordam, este pacto continha deveres e continha direitos, mas continha especialmente deveres recíprocos, deveres da parte do Governo, quer no apoio à produção, quer na aproximação e à distribuição, quer do lado da distribuição na sua relação com os produtores e com os preços.
Também neste pacto, que é um documento interessante, desconfio que aí ele voltaremos mais dia menos dia, neste pacto é também criada uma comissão de acompanhamento. Esta comissão de acompanhamento tem em vista zelar pela aplicação dos compromissos do pacto. Admite que são os compromissos recíprocos, quer do Governo, quer da parte da distribuição, que integra uma série de entidades, todas elas altamente relevantes e representativas dos setores, mas, apesar de tudo, é dirigida, é coordenada pela ASAI. E, portanto, talvez a primeira pergunta de todas era, para além daquilo que a ASAI fez até o momento do pacto, que há aqui uma diferença grande entre o que aconteceu até o IVA zero e o que aconteceu antes e o que vai acontecer a seguir, são os 3 grandes momentos. A ASAI já vinha a fazer ações de fiscalização, que foram, aliás, publicitadas e com resultados, eu não sei se são resultados comuns para a ASAI, a mim aparentemente pareceram um bocadinho preocupantes, quando fazemos 160 inspeções e redundam em 16 processos de crime, 10%... parece-me um valor elevado, dir-me-ão se é ou não, principalmente, não tanto o que é que fizeram antes do pacto, mas gostávamos de saber o que é que fizeram depois do pacto, no sentido de dar cumprimento. Quer naquilo que são as funções normais e usuais da ASAI e que já vinham de trás, mas especialmente o que é que reforçaram, o que é que modificaram e com que resultados. Porque a grande pergunta a se fazia na altura, e oxalá pudéssemos ter uma resposta hoje, era, mas afinal, isto é excesso de entusiasmo e ambição da distribuição com esmagamentos produtores ou é aqui algum aproveitamento de ambos ou de qualquer um deles em desfavor dos consumidores. Por outro lado, também, estando e curiosamente iminente o fim desta medida, adivinham-se ou prevêem-se que haja novamente aumentos. E também como é que a ASAI está a pensar o que é que vai acontecer e como é que a ASAI está a pensar prevenir e acompanhar que não voltemos atrás, sendo que neste momento não podemos dizer exatamente que a situação do país está melhor do que há um ano, nós achamos que não. O PS acha que está pior que há um ano e, portanto, se isto era motivo de preocupação há um ano, imaginarão como é que não será agora. E, portanto, como já perceberam, aliás, é público, existe uma enorme angústia, e a palavra angústia é uma palavra feia, mas é a palavra que existe da parte dos consumidores em dizer só nos faltava mais esta, e eu acho que o só nos faltava mais esta não será exatamente e só por causa de um IVA 6%, será exatamente e só o que é que vem a galopar em cima desse IVA 6% para justificar aumentos de preços. No momento em que o problema da habitação não foi resolvido e está agravado, e os problemas de combustíveis, não diria que está mitigado, mas estabilizou, os alimentos talvez sejam o que mais preocupa os portugueses. E, portanto, eles continuam a depositar em organismos como a ASAI, queremos nós, a enorme confiança de que serão os primeiros defensores da primeira linha daquilo que são os seus direitos, até porque ainda há pouco tempo, e no registro pessoal, eu fiquei muito preocupado quando falava com alguém que trabalhava na grande distribuição e trabalhava numa área de fixação de preços, que me confessava que nem sequer é por maldade, mas não imaginas o número de vezes em, por má aplicação dos preços, o preço tem na montra ou tem na prateleira um valor até de promoção e chega à caixa e o valor é diferente. Será, por vezes, pode acontecer, saberão melhor que eu, que isso possa acontecer por má fé ou por práticas desleais ou mesmo ilegais, mas também pode acontecer por erro. E quando me disseram, não imaginam o número de vezes, ainda fiquei mais preocupado e eu, que não tenho muito por hábito estar ali a controlar os valores de uns e de outros, comecei a ficar um bocadinho mais atento. Portanto, sendo a ASAI, se calhar, o primeiro garante de que estas coisas não podem ou não devem acontecer, ou se acontecerem serão penalizadas, gostávamos de saber o que é que mudaram no vosso comportamento a partir do momento em que há este pacto, porque tiveram responsabilidades especiais e qual foi o resultado dessa intervenção, o que é que mudou no vosso resultado para podermos saber o impacto da medida do lado da ASAI e também o que é que prevêem que possa acontecer ou o que é que estão desde já a preparar para prevenir aquilo que é possível que venha a acontecer, que é aumentos de preços justificados e alguns deles até, se calhar, injustificados. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Luís Oliveira. Sr. Dr. Luís Lourenço, Inspetor-Geral da ASAI, tem então a palavra para responder. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, naturalmente que as medidas, a intervenção da ASAI ao nível desta matéria, ao nível dos preços, não é do início do pacto, é já uma matéria que era fiscalizada antes da existência do pacto.
de referir que, em termos de monitorização, ela foi iniciada com o objetivo de prevenir qualquer tipo de problemas de desembarcamento ou de que houvesse escassez de produtos no mercado associado a alguma prática fraudulenta sobre a matéria. E daí a preocupação de recolher informações policiais para minimizar, evitar, até direi, qualquer tipo destas práticas. E este foi o mote para que pudéssemos intervir de uma forma tão direta sobre esta matéria. Isto, o que alterou com o pacto foi o número de produtos que eram monitorizados, que foram adequados àquilo que foi estabelecido em termos legais. E passámos então a monitorizar o cabaz que foi determinado dos produtos que estavam previstos. E aqui podemos referir que, independentemente de não termos qualquer tipo de controle, responsabilidade ou autoridade para controlar preços, não o temos, temos para monitorizar e para fiscalizar, mas de referir que a medida, na implementação da medida de 18 de abril para o início de março, de maio, ela teve o seu efeito. Teve o seu efeito com a redução, efetivamente, de mais de 6% na nossa monitorização. E depois houve aqui variações, naturalmente, que podem ser associadas, explicadas a questões sazonais, a questões de escassez de produto, mas decorrente do normal mercado, correr do mercado, mas a medida teve o efeito em termos de monitorização e que foi sendo acompanhada semanalmente com variações de sempre abaixo, naquilo que foi definido, sempre abaixo dos 6%. Foi acompanhada esta medida com uma fiscalização. Caso contrário, também não faria sentido e, conforme perguntou, esta fiscalização, e relativamente ao cerca de 10% que referiu ao nível das infrações, é uma média, não está fora do normal. Posso lhe dizer que, em termos de resultados provisórios, ainda que no fim da medida, de mais de 2.000 operadores económicos fiscalizados, sobre esta matéria, foram detectadas 174 situações de crime. Ora, estamos mais ou menos na mesma média, os 9%, ao nível desta definição. Também aqui referir que as medidas que foram tomadas de intervenção da ASAI teve a ver com a alteração da prioridade operacional. Os meios são aqueles que são, em termos de intervenção, e naturalmente que, tendo sido esta medida preocupante e também crítica em termos da sua monitorização e fiscalização, foi alterada o mecanismo de operacional e para priorizar esta medida. Por isso, aquilo que fizemos durante o pacto e aquilo que continuaremos a fazer durante o ano 2024 será manter a fiscalização na situação sobre esta matéria, com menor impacto também, julgo, perceptível por todos, em termos de empenhamento operacional, mas continuaremos a monitorizar a matéria em si, de forma a podermos continuar a detectar as situações que referiu e que me permitem dizer, não nos caberá a nós detectar se é um erro, se é falta de procedimentos internos dos operadores económicos, se são situações que podem ter maior ou menor responsabilidade ou culpa por parte do operador económico. Aqui julgo que a situação a ver é no lado do consumidor. O consumidor não pode ser responsabilizado ou punido por essa situação, e a nossa fiscalização verte essa temática. Isto é, a diferença do preço que está na prateleira para aquele que o consumidor paga, naturalmente que a responsabilidade não pode ficar sem ninguém que a assuma, no sentido que efetivamente o prejudicado é o consumidor e que ele leva o bem
e quando detecta naturalmente que ele é reposto, ou quando nós detectamos a situação é enquadrada de forma criminal, mas ela existiu, continua a existir e também já existia antes da situação do pacto, porque temos fiscalizações também que o detectaram antes da fiscalização do pacto. Naturalmente, durante este período de acompanhamento, ela foi, conforme já referi, implementada com uma maior espaço temporal. Relativamente às situações, conforme também colocou, de implementação de fiscalizações, elas não podem ser muito diferenciadas daquelas que estão a ser feitas, que é a identificação do preço da prateleira, confrontar com a fatura que o consumidor paga e das situações, aqui, agora do IVA, sendo reposto o valor dos 6%, o prejuízo ou a vantagem, se quisermos de uma forma diferente, será sempre em benefício do consumidor. Por isso, a situação, a partir de janeiro, a partir da próxima sexta-feira, se haver aquilo que referiu, um suposto erro ou falha, seria sempre em benefício do consumidor. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Luís Lourenço, Inspetor-Geral da ASAI. A palavra agora ao Grupo do Partido Socialista, a deputada Fátima Correia Pinto. Tem então 7 minutos para colocar as questões, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e também a ASAI nos seus elementos aqui hoje presentes, nomeadamente o Sr. Inspetor-Geral Dr. Luís Lourenço, a Subinspetora-Geral Engenheira Cristina Caldeira e o Inspetor-Diretor da Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal, Dr. Sérgio Ribeiro, agradecendo a vossa disponibilidade e todos os esclarecimentos que nos estão a ser prestados. Em relação ao tema desta audição, que foi solicitada pelo PST, relativa à escalada dos preços dos bens alimentares, no Partido Socialista, como temos sempre demonstrado, tanto na atitude como nas ações, sabemos bem e compreendemos bem a dificuldade das famílias e os desafios que enfrentam e temos governado sempre para as pessoas e para as famílias com um sentido de compromisso com o país. Vivemos desde 2022 uma conjuntura acentuada de crise inflacionista, iniciada com a pandemia e as quebras da cadeia de abastecimento e agravada, como sabemos, com a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Crise inflacionista que desencadeou depois o aumento das taxas de juros por parte do Banco Central Europeu, como contribuição para a regressão dessa mesma inflação, mas que aumentou ainda mais a pressão sobre o rendimento das famílias portuguesas, expostas, na sua grande maioria, a taxas variáveis do crédito à habitação. E foi precisamente na proteção do rendimento das famílias portuguesas que o Governo concentrou a sua resposta. E essa ação é particularmente visível na eficácia com que atuou na contenção dos preços da energia, que é uma variável muito relevante na pressão inflacionista. E essa ação consubstanciou-se tanto nos combustíveis, com a redução do ISP, como no gás, com a abertura do mercado regulado às famílias, ou na eletricidade, com o mecanismo no mercado ibérico. Em todas as dimensões se conseguiu intervir desde a primeira hora, sendo assim possível apoiar e conter de forma visível os preços da energia. Mas também foram apoiadas diretamente em 2022 e 2023 o rendimento das famílias. Mais de 1 milhão de famílias vulneráveis receberam apoios diretos ao rendimento, numa escala e numa magnitude sem comparação com qualquer outro período, e também para as famílias com filhos, com o reforço do valor do abono de família, dos indexantes sociais. Mas fizemos ainda mais para proteger o rendimento das famílias, com acordos importantes na concertação social e com os sindicatos da função pública, para garantir a previsibilidade e o aumento dos salários. Também na habitação foram aprovados 2 apoios diretos ao rendimento das famílias, neste domínio, o apoio mensal às rendas durante um período de 5 anos e a bonificação dos juros do crédito à habitação. E estes são apoios efetivos, apoios que se inserem na lógica de proteção do rendimento das famílias, num contexto que é um contexto muito particular. Mas mais diretamente relacionado com o tema da audição de hoje, temos então o Pacto para a Redução e Estabilização do Preço dos Bens Alimentares. Um pacto assinado com agentes do setor e com cartas de compromisso de toda a fileira alimentar, da produção à distribuição, passando pela indústria transformadora. Um pacto importante e uma solução inovadora para enfrentar o desafio da inflação nos bens alimentares, que tem registrado, como sabemos, valores superiores ao índice geral da inflação. Um pacto que é uma solução em que todos se comprometeram, uma solução assente na autorregulação, mas também no esforço do Estado.
Recordo que o Estado se comprometeu com apoios diretos à produção e com a retirada do IVA em 44 categorias de produtos iniciais do cabaz de bem alimentar, ao quais foram depois acrescentados novos produtos devidamente justificados. Os agentes de mercado comprometeram-se com a respectiva redução do preço decorrente dos apoios do Estado, o que na prática significa que estamos a transferir os apoios do Estado nas dimensões de subsidiação e dimensão fiscal para o rendimento das famílias. Ou seja, os cerca de 600 milhões de euros que representam as ajudas à produção e a descida para zero da taxa de IVA são integralmente transferidos para o rendimento das famílias por via da redução dos preços alimentares. Esta medida do IVA zero foi apenas mais uma medida que veio acrescentar a todas as medidas que foram tomadas neste contexto e que não pode ser vista isoladamente, mas sim no conjunto de todas as medidas tomadas para garantir a estabilização dos preços dos bens alimentares e para restituir a confiança das famílias na garantia e proteção dos seus rendimentos. Pelo que aquilo que vos pergunto, do resultado do acompanhamento que realizaram a aplicação desta medida, é se daqui resultou uma real vantagem económica para os consumidores. Se esta medida resultou numa efetiva redução do preço do cabaz de bens alimentares para os portugueses ou se tratou apenas de uma medida de propaganda, como assim foi apelidada pelo PSD no debate da sua discussão em plenário, medida que, aliás, se veio a abster depois na sua votação. E pergunto-vos também, relativamente aos processos de crimes levantados, se foi realizado o respectivo acompanhamento das situações, com o objetivo de assegurar a efetiva correção das irregularidades apuradas no processo de fiscalização. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Fátima Correia Pinto. Senhor Inspetor-Geral da ASAI, tem então a palavra para responder às questões colocadas. Por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, relativamente à primeira questão que colocou, efetivamente, desde o início, ou no início do pacto, com a avaliação e a monitorização que a ASAI fez, mediante a metodologia que utilizou, houve uma diminuição de mais de 6% relativamente ao preço inicial do cabaz. E essa monitorização, até dezembro, manteve-se abaixo do preço inicial, ou do valor total do preço inicial do cabaz definido em março, quando a aplicação da medida. Por isso, houve efetivamente uma diminuição real para que, a nível do rendimento das famílias, e essa monitorização foi feita com variações semanais, mas que depois no cômputo mensal tem esta diminuição efetiva. Referir que só foi possível este trabalho com a colaboração de todos, inclusive com as associações representativas dos setores. Caso contrário, seria bastante complexo tanto o trabalho da ASAI de monitorização como a percepção por parte do consumidor da diminuição efetiva. Por isso, houve aqui uma vantagem económica, efetivamente, para todos os consumidores e um trabalho desenvolvido por parte dos operadores económicos bastante direcionado para a intervenção e para a diminuição deste valor. Estamos a falar de valores de um cabaz que chegou a ter cerca de 15 euros por mês de diminuição nesta monitorização que nós fizemos. Muito obrigado. Muito obrigado. Cabe agora ao Partido Chega colocar as questões. O deputado Filipe Melo tem então 6 minutos, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados. Cumprimento especialmente o Sr. Inspetor-Geral, Dr. Luís Lourenço, a Engenheira Cristina Caldeira, Dr. Sérgio Ribeiro. Obrigado por terem vindo. Antes de mais, permitam-me também que vos deixe umas palavras elogiosas pelo trabalho da ASAI, que nós consideramos que é de especial importância para o desenvolvimento da atividade económica e de segurança do nosso país. Portanto, muito obrigado pelo vosso trabalho e pelo vosso empenho. Relativamente ao tema e ao requerimento que o PSD apresentou, que já tem praticamente 10 meses, mas que ainda assim, como disse o Sr. Presidente no início da intervenção, e bem, é um tema ainda muito pertinente, porque nos afeta diariamente, afeta a população diariamente, que são os preços, a escalada dos preços e muitas vezes até acima da inflação média no país. E há casos que são por demais evidentes
Eu cito aqui alguns que certamente são do conhecimento de Vossas Excelências. Como é que nós, que somos um país produtor de azeite, temos o azeite mais caro que em Espanha? E somos nós que vendemos esse mesmo azeite para o país vizinho. Como é que nós temos as grandes superfícies comerciais a fazerem uma pseudo-campanha de promoção dos vinhos, em que supostamente estão 75% abaixo do valor normal de mercado, e quando vamos a ver, fruto também da vossa atuação, aqueles 75% de desconto correspondem ao preço real dessa mesma garrafa. Portanto, chegamos a um ponto em que é inadmissível estarmos, e desculpem a ousadia da expressão, a brincar com os consumidores. Isto é brincar com os consumidores, isto é enganar os consumidores. E superfícies comerciais desta natureza, desta grandeza, devem ter um sentido de responsabilidade de não enganar o consumidor final, mas sim de pôr à disposição os produtos e serviços que comercializam ao preço que entendem como mais correto ou que querem vender, mas sem falsa publicidade. E também aí, permita-me elogiar o vosso trabalho, também na busca dessas situações e na denúncia e na vossa atuação também no sentido de corrigir essas falsas questões. Preocupa-nos também que amanhã entra o novo período com o fim do IVA zero nos alimentos. Naturalmente que vários foram os partidos, e inclusive o Grupo Parlamentar do Chega também foi dos primeiros a levantar-se a pedir o prolongamento desta isenção do IVA, principalmente nos bens essenciais. O Partido Socialista não entendeu dessa forma, o Grupo Parlamentar e o Governo do Partido Socialista não entenderam dessa forma, com um claro prejuízo para as famílias portuguesas. É evidente que a inflação baixou, não está nem de longe nem de perto aos níveis de 2022, mas ainda assim há vários fatores exógenos que condicionam a vida das famílias e com evidente consequência no poder de compra. Era, sem dúvida, uma medida ambiciosa, na medida em que representa um encargo significativo para os cofres do Estado, mas aí entra aqui a questão social que o Governo não se pode demitir e por muitas e variadíssimas vezes aplica verbas que são meramente condições eleitoralistas e esquece, neste caso, as famílias que atravessam graves dificuldades. Mas, posto isto, a questão que eu colocava ao Sr. Luís Lourenço é o que esperar da manhã em diante, porque voltamos a um período antigo já, em que, naturalmente, muitos empresários do setor primário e pequenos empresários ainda não foram ressarcidos pelo Estado, pelo Governo, desta aplicação da medida do IVA zero. E eu pergunto-lhe o que esperar daqui para a frente. As superfícies comerciais irão aproveitar-se disto para, além de terem novamente o IVA à taxa normal, voltarem a subir os preços para além desse aumento esperado? A segunda questão que também me parece pertinente e que ainda não falamos aqui hoje. Dispõe o Sr. Inspetor-Geral da quantidade de efetivos necessários para fazer face à difícil tarefa que vos é colocada? São várias as superfícies comerciais, são várias as áreas de atuação que os senhores têm à vossa responsabilidade e parece-me que fazem o possível com o pouco que têm. Ouvi em alguns fóruns dizer que provavelmente estariam com um número de efetivos 50% abaixo dos necessários para cumprirem as vossas funções, como pretendem, com a efetiva taxa de conforto que vos é solicitada. Pergunto-lhe se confia nestes números que foram avançados em alguns meios de comunicação, em que estarão com uma capacidade reduzida a metade dos efetivos necessários
para a execução das vossas tarefas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Sr. Inspetor-Geral da ASAI, Dr. Luís Lourenço, tem uma palavra para responder às questões colocadas pelo Sr. Deputado. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, relativamente à primeira questão que colocou, todos nós desejamos, como cidadãos, como consumidores, que todos os operadores económicos respeitem a lei. Não há, isso é o principal e cá estaremos, naturalmente, para, dentro da lei, a fazer cumprir. Não temos informações ainda sobre aquilo que se vai passar nos próximos dias. Iremos continuar a nossa monitorização com esse objetivo. Naturalmente que os preços são livres, a aplicação dos preços não está balizado em termos legais, por isso o que nós podemos aqui detectar são situações que têm sido detectadas em termos da lei. Esperamos que tudo corra pelo melhor nesta transição nesta transição do IVA. Num último esforço que fizemos durante esta semana, as situações estão estabilizadas. Isso era o importante. Isto é, não haver aquilo que por vezes acontece, um pré-aumento de preços. Não foi o caso e estamos confiantes que também aqui, neste caso, as associações representativas dos setores vão continuar a manter o compromisso que assumiram. Relativamente à questão dos meios disponíveis para fiscalizar estes e outros assuntos, diria eu que quanto mais houver, mais fiscaliza, quanto mais houver, maior será a probabilidade de existirem situações de detecção de ilícitos. Ora, a perspectiva é rentabilizar todos os meios que a ASAI dispõe, utilizar todos os equipamentos e otimizá-los de forma a serem o mais eficazes possível e o mais eficientes. E o objetivo, é esta a proposta que nós aqui trazemos também em termos de empenhamento e de utilização desses meios, rentabilizá-los em termos de valorização, em termos de valorização inclusivamente salarial, em termos de utilização de melhores equipamentos com recurso à inteligência artificial, e este será efetivamente aqui o upgrade que podemos fazer relativamente à intervenção do organismo, porque os meios são sempre aqueles que existem em cada momento, são inspectores altamente especializados, são inspectores que requerem períodos de formação bastante longos e que, por vezes, é difícil motivar este tipo de trabalhadores para levar a cabo as inúmeras tarefas das inúmeras áreas de intervenção que têm. Permita-me só também uma última consideração relativamente à introdução que fez. E, efetivamente, a questão do azeite é uma questão que a ASAI está a acompanhar, é uma questão que a ASAI priorizou como operacionalmente relevante nesta matéria, porque, mais uma vez, também preocupa-nos a todos nós a proteção de um produto que é nacional, a proteção de um produto que tem uma qualidade reconhecida e que nós queremos que essa qualidade se mantenha, tanto nacionalmente como internacionalmente. Ora, não faria outro sentido se não fizéssemos aqui um grande esforço por manter a qualidade do nosso produto, por procurar que o produto que seja consumido em Portugal e que seja exportado continue a ter sempre a mesma qualidade, não tanto porque o preço aumentou, não tanto porque há menos quantidade, mas sim que a qualidade do produto que saia de Portugal seja a mesma. E tem sido esse o trabalho desenvolvido ao nível da intervenção que a ASAI tem dirigido. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Luís Lourenço. A palavra ao Sr. Deputado Carlos Magalhães Pinto, em nome da Iniciativa Liberal, para colocar as questões. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar os restantes deputados, desejando um bom ano a todos, agradecendo também aos três responsáveis da ASAI pela presença aqui hoje, pela disponibilidade para estarem aqui hoje.
Muito obrigado. Eu vou fazer algumas questões em relação à prática da ASAI. Nós falamos aqui muito hoje em termos de preços e de controle de preços. Gostaria que explicassem esta comissão a diferença entre aquilo que a ASAI faz no controle de preços e aquilo que é a responsabilidade da autoridade da concorrência, só para termos, porque às vezes confunde-se muito até na discussão pública as duas responsabilidades. Depois gostaria de saber se no ano passado identificaram práticas reiteradas de aumento de margem nos combustíveis durante aquele aumento no preço dos combustíveis, ou seja, falou-se muito nessa altura do facto de alguns agentes económicos estarem a aproveitar o aumento do preço do petróleo para também aumentarem as margens nos combustíveis. Se identificaram isso, e aqui não estou a falar de diferenças entre o preço que é identificado ou diferenças de medição, estou a falar de práticas reiteradas de aumento de margem. Gostaria também que dissessem se identificaram essas práticas reiteradas a quando da descida do IVA da alimentação, ou seja, se, mais uma vez, aqui não estou a pedir para identificar aqueles desajustes entre o preço que é definido na prateleira e aquele que depois é pago em caixa, mas sim se identificaram práticas reiteradas de aproveitamento da baixa do IVA para aumentar a margem dos hipermercados. Gostaria também que informassem a Comissão de Economia sobre a metodologia que assumem para a análise da evolução do preço do cabaz dos bens. Isto é importante porquê? Porque, obviamente, cada bem pode ser vendido das mais diversas formas. Portanto, temos ervilhas, podem ser vendidas congeladas, em lata, das mais diversas formas, em vários pesos, etc. E gostaria de saber se os preços que acompanham são os preços de todas as formas com que cada produto é vendido, ou se identificam uma forma específica para esse produto e todas as outras formas através das quais o produto é vendido não são acompanhadas da mesma forma, ou seja, identificam uma forma do produto ser vendido, incluem no cabaz, e acompanham essa forma de venda, ou se acompanham todas as formas de todos os produtos, só para percebermos exatamente qual é a metodologia que é acompanhada. E, finalmente, falou aqui sobre as condições de trabalho dos fiscais da ASAI, que é do nosso conhecimento que, de facto, existem algumas dificuldades, existem falta de fiscais, as condições não são necessariamente. Ouvimos alguns relatos de haver algum envelhecimento nos quadros da ASAI, e todas essas preocupações são bastante válidas. Gostaríamos também de saber se existe neste momento algum tipo de incentivo financeiro ou de outro tipo aos fiscais da ASAI para identificarem situações de incumprimento por parte dos agentes económicos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Sr. Dr. Sérgio Ribeiro, faz favor responder às questões colocadas. Desculpa. Para responder, faz favor. Muito bem. Vou tentar ser suficientemente esclarecedor nas perguntas que colocou. Relativamente à metodologia, a metodologia foi implementada desde o início em 5 cadeias de supermercado. Foram cerca de 1.200 super e hipermercados. Foram feitas 3 cadeias online e 2 cadeias presenciais no mesmo tipo de produto. Isto é, o mesmo tipo de cavalo, o mesmo tipo de carapau, o mesmo tipo de pescada, arroz, frango. E o tratamento que foi feito foi sempre uniforme sobre esse mesmo produto e sempre com o mesmo método. Tá bem? Esta foi a metodologia que foi utilizada para identificar os preços. E esta era mais fácil de dar a resposta. A outra também tem a ver com a autoridade da concorrência.
A ASAI tem competência de fiscalização no retalho, no consumidor final e na cadeia. A Autoridade da Concorrência trabalha ao nível da cartelização, ao nível da concertação do preço que é depois que é exposto na prateleira. Ora, essa é uma intervenção diferenciada daquela que a ASAI tem. Se o mesmo produto está nas 5 cadeias de supermercados ao mesmo preço e se aquele preço foi combinado ou coordenado, é competência da Autoridade da Concorrência. Fiscalizar aquele preço que está fixado é a competência da ASAI. Relativamente aos inspectores da ASAI, naturalmente que as medidas contamos iniciar um curso este ano, 2024, e para reforçar o corpo inspectivo que a ASAI tem. E naturalmente que eu posso ter percepcionado mal a pergunta que colocou, mas os inspectores da ASAI têm o vencimento definido por lei, não há qualquer tipo de incentivo, qualquer tipo de bonificação ou outro tipo que queiram chamar, quer sejam detectadas situações de infração ou não. É competência do inspetor da ASAI fazê-lo como órgão de polícia criminal, como inspetor e funcionário público, e não há qualquer tipo de valorização por esse motivo. E, naturalmente, tem o cumprimento dos seus objetivos, que não estão associados a essa matéria, certamente. Relativamente, e por fim, à questão dos combustíveis. Foram detectadas situações, também como excepcionou na sua questão, da tal diferença entre preço que estava a ser praticado e o valor em si da redução do IVA. Não foram detectadas situações, outro tipo de situações relevantes sobre a matéria que implicassem outro tipo de intervenção ou preocupação excessiva sobre o assunto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Inspetor-Geral, Dr. Luís Lourenço. Realmente referiu o nome erradamente. Chamei o Dr. Sérgio Ribeiro, que está connosco também, mas não era assim que lhe dava a palavra. Como sabem, terminamos a primeira ronda. Temos uma segunda ronda de intervenções nestas... Peço desculpa, Sr. Deputado. Bom dias. Eu, de repente... Ainda bem que provoquei aqui alguma perturbação. Sr. Deputado, bom dias, muito bom dia. Prazer vê-lo mais uma vez, como sempre, nesta reunião. Dou-lhe a palavra de imediato à primeira ronda. Tem 5 minutos, faz favor. Em nome do PCP. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Quero cumprimentar o Sr. Presidente, os Srs. e Srs. Deputados e, naturalmente, um cumprimento especial ao Sr. Inspetor-Geral e à equipa de responsáveis da ASAI que hoje nos trazem esta informação importante e estes elementos que já têm vindo a partilhar nesta reunião. Como o Sr. Presidente da Comissão também já disse, este assunto, embora antigo, é atual e, de facto, é infelizmente atual, porque gostaríamos todos, certamente, que já estivesse ultrapassado e estes problemas da alta de preços e do elevado custo de bens essenciais já estivesse ultrapassado. Não é assim e, portanto, infelizmente faz todo o sentido tratarmos deste tema que já foi colocado na Assembleia há muito tempo. O Sr. Inspetor-Geral ainda há pouco mencionou, referiu-se a uma questão constatando uma realidade que tem a ver com o facto dos preços serem livres, ou seja, não há uma regulação, digamos assim, para os preços que são praticados. Falamos naturalmente destes produtos que temos estado aqui a falar, bens alimentares, bens essenciais. E eu gostava de, pegando precisamente nessa realidade que está à nossa frente, queria propor-lhe que pudesse fazer uma referência breve à realidade do nosso país em que há regulação de preços.
porque esta é uma questão política, já não é uma questão estratégica ou operacional. Portanto, há opções políticas e depois vai para o terreno ou vai para a atuação e para o exercício das competências consoante a lei. A lei é aquela que o país decidir e que os legisladores decidirem que têm. Nós temos, por lei, regulação de preços em alguns bens e serviços. Temos outros em que os preços são aquilo que se vê. E eu gostava que nos pudesse esclarecer, porque às vezes há quem fale da regulação de preços como se fosse uma coisa que existe apenas em alguns livros do Karl Marx, e não é bem assim. Pronto. Dito isto, gostava de voltar ao tema que tem a ver com os meios e com as condições de intervenção da ASAI. O Sr. Inspetor-Geral teve ainda agora a frontalidade, e eu quero também valorizar isso, a frontalidade de referir-se a esse tema que é incontornável, que é o da importância da motivação das pessoas, e nomeadamente tratando-se de pessoas altamente qualificadas. Falamos da carreira de inspeção e de outras carreiras de trabalho altamente qualificado que temos na ASAI, e que não se arranja de um dia para o outro e que não se formam de um dia para o outro. E, portanto, a questão da motivação, das condições de trabalho, da questão dos salários, etc. Por um lado, tivemos uma forma economicista para aplicar os termos em que se implementou a carreira especial de inspeção na ASAI em 2018. Eu queria lhe perguntar se existe ou não o testemunho de problemas que decorrem de algumas injustiças na forma como essa carreira foi levada à prática, e isto tem a ver com o tema que foi aqui trazido para cima da mesa. Mas a questão que eu queria colocar tem a ver com os meios, não apenas de efetivo, as questões dos meios humanos. Julgo saber que há, não chega a 500 funcionários na ASAI em termos de efetivo ao todo, serão 240 inspectores, mas destes há um conjunto vasto que, como seria de esperar, tem funções de chefia e de direção, não tem funções de terreno. Portanto, no terreno estarão 170 inspectores. Se isto é assim, pedia-lhe que nos confirmasse, porque isto depois colide com a quantidade enorme de competências e de funções que a ASAI tem, e já falamos de algumas, mas há muitas outras. E, portanto, a questão da escassez de pessoal, não apenas na carreira de inspeção, mas noutras áreas. E, para terminar, Sr. Presidente, a questão dos meios materiais. Já falámos, aliás, até com anteriores inspectores gerais e principalmente com decisores políticos ao nível do Ministério. Nós próprios apresentámos no Orçamento de Estado propostas para reforçar o orçamento da ASAI. Julgamos que estaremos pelos 22,5 milhões, mas a imensa maioria vai para despesas fixas de pessoal, vencimentos, etc. E, portanto, sobra pouco para o investimento, e esta é uma matéria, como mencionou há pouco, altamente técnica. Não é apenas a questão tecnológica, mas depois também a própria ida ao terreno exige condições de intervenção e operação exigentes. Não é? E, portanto, as viaturas, julgo saber que 2 ou 3 concursos para a aquisição, isto é, os leasings, tiveram problemas, foram suspensos os concursos. Ainda há aqui umas viaturas apreendidas que ainda vão resolvendo o problema, mas, apesar de tudo, temos essa preocupação. Julgamos que, do ponto de vista material, há medidas que deviam ser tomadas. Propusemos isso mesmo no orçamento. A pergunta também é como é que nós podemos ajudar, a partir daqui, a que haja condições melhores de trabalho, de operação, para que a ASAI cumpra a sua missão. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Sr. Secretário-Geral da ASAI, Dr. Luís Lourenço, tem a palavra para responder às questões colocadas. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, muito obrigado pelas perguntas que colocou. Está muito bem informado e é bom que isso aconteça. Aliás, nada temos aqui a esconder sobre essa matéria. Efetivamente, atualmente, embora seja muito volátil, o número de trabalhadores da ASAI é à volta de 485 e são cerca de 170
operacionais à linha, isto é, que estão no terreno. São cerca de 240 inspectores, efetivamente, mas com funções de investigação criminal em termos de instrução e situações de inspectores que têm outras funções internamente, onde são precisos, naturalmente, e é obrigatório que eles estejam também por lei nessas funções. E são inspectores que têm que ter uma valorização formativa muito grande, consecutivamente também traz-nos todas essas preocupações. A carreira especial de inspeção da ASAI, em 2018, como referiu, ainda há algumas situações que estão a tentar ser solucionadas, nomeadamente os inspectores que não eram licenciados àquela data. Foi dado um período, àquela data de 2018, foi dado um período até, se a minha memória, até 22, para que houvesse um período de transição. Ainda temos pedidos para valorizar esses profissionais, esses inspectores, porque eles ficaram numa situação que estavam antes de ingressarem na carreira única. Por isso, efetivamente, ainda há situações dessas e que vamos resolvendo. Agora, não é generalizado, é individual, à medida que há essa possibilidade, que temos orçamento e que temos capacidade também legal para o fazer. Relativamente à disponibilidade dos meios, também validar aquilo que referiu, as viaturas, um dos concursos de viaturas ficou deserto, isto é, não houve concorrentes para esse concurso, não foi uma situação única e virgem na ASAI, passou-se em outras entidades e a solução foi encontrada. Esperamos estar também no bom caminho relativamente a essa temática e esperamos continuar a contar com essas viaturas. No entanto, para minimizar esse problema, foram encontradas viaturas, das tais viaturas apreendidas, viaturas que são sinalizadas pela ESPAP, onde houve um esforço maior do orçamento da ASAI para ir para se recolher essas viaturas, recuperá-las, algumas delas, e transformá-las também em viaturas policiais e utilizá-las. No que diz respeito ainda ao orçamento da ASAI, é público, não nada a referir, efetivamente. Grande parte do orçamento da ASAI é para recursos humanos e temos que isso tem sido gerido de forma muito criteriosa com as inúmeras incumbências que têm sido também cometidas à ASAI e que têm sido incrementadas ao longo destes anos. No que diz respeito aos preços, respondendo pelo fim, como órgão de polícia criminal, como entidade policial, o que lhe teremos de dizer é que quanto mais regulamentos houver, quanto mais legislação houver, mais fácil é não ficar o ónus do lado da entidade fiscalizadora da avaliação. Ora, naturalmente também que sempre que há uma regulação mais direcionada para a intervenção de diversas matérias, torna-se mais fácil às entidades fiscalizadoras essa intervenção. Agora, não podemos condicionar naturalmente o mercado. E o mercado tem que funcionar, tem que trabalhar e tem que ser perceptível também da nossa parte que esse mercado, se não for trabalhado com essas regras, provavelmente vai condicionar tudo o resto que está à sua volta. E daí também temos tentado encontrar soluções para direcionar as fiscalizações com as regras que estão em vigor nas matérias que nos competem. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Luís Lourenço. Está concluída esta primeira ronda. Como há um bocado dizia, agora sim, temos então uma segunda ronda, 3 minutos a cada grupo parlamentar, com resposta conjunta no final pelo Dr. Luís Lourenço, e poderá haver ainda uma terceira ronda, 2 minutos a cada Sr. Deputado. Sr. Deputado, querem inscrever-se? Assim fica já esta nota para fazer chegar, se assim quiserem. Iniciará o PST, a Sra. Deputada Patrícia Dantas, 3 minutos, faz favor. Cumprimento o Sr. Presidente, a quem agradeço a passagem da palavra, bem como todos os meus colegas, os serviços da Comissão e os representantes aqui da ASAI. Vou tomar nesta segunda ronda, tomar só aqui, por exemplo, o caso do cabaz do IVA zero.
se no início foi perceptível, e já foi comunicado aqui, é de conhecimento público, que houve uma regressão, portanto, no valor desse cabaz, incluído no IVA zero, que terminou com 46 produtos alimentares incluídos, à data da revalidação da medida pelo Governo Socialista, em outubro, o preço desse cabaz já era praticamente igual ao do lançamento da medida. Portanto, 19 de abril era cerca de 134 euros e a 11 de outubro também já estava perto desse valor. Foi quando a medida foi prorrogada. Uma medida, aliás, que gostaria aqui de dizer à minha colega deputada Fátima, que foi chumbada 2 vezes pelo Partido Socialista antes de lançar a medida Portanto, em janeiro foi chumbada 2 vezes pelo Partido Socialista. Quanto ao PSD, houve uma abstenção porque há efetivamente uma diferença de política. Não é uma questão de propaganda, é uma questão de tomada de decisão e de política, porque nós, PSD, defendemos um apoio direto a quem mais precisa, bem como também aos produtores. E o que se viu e o que foi comentado na altura, já em outubro, pelo PSD, é que o efeito do controle do cabaz do IVA zero estava-se a esfumar e iria acarretar grandes agravamentos, o que se vai verificar, porque já a partir de amanhã já é expectável aumentos superiores ao valor que, entretanto, o Sr. Ministro das Finanças definiu como se fosse um apoio a dar às famílias mais carenciadas, às economicamente mais vulneráveis. Portanto, esse apoio será dado, mas já será, obviamente, estará abaixo do aumento do cabaz alimentar que as famílias irão ter. Aliás, isto é fácil de perceber porque uma família, por exemplo, do terceiro escalão, que recebe 1.176 euros por mês, está a ter, ao nível deste consumo do cabaz do IVA zero, o mesmo apoio de uma família que recebe 5.800 euros por mês. Portanto, isto é facilmente perceptível que é, do ponto de vista político e de justiça social, uma medida que não é a mais adequada. Mas, focando aqui também, voltando aqui à questão da ASAI, gostava só de saber a vossa opinião. Sabemos que foram contratadas mais 2 empresas para fazer o dito controle do controle da medida, porque a medida tinha mesmo que dar certo. Qual é a vossa opinião sobre isso? Se acham que o Estado não teria recursos suficientes internamente para evitar esta subcontratação externa e se têm, igualmente, a percepção do que aconteceu aos preços dos bens alimentares em geral, fora dos cabazes que foram efetivamente controlados, porque uma superfície comercial tem muito mais do que os 46 ou 63 bens essenciais controlados, bem como nós todos precisamos de mais do que esses elementos. E agora vamos aguardar para amanhã e ver o Estado, que vai arrecadar mais 550 milhões de euros de IVA pelo fim do cabaz do IVA zero, como é que vão sobreviver então as famílias cujo apoio já se sabe que é insuficiente para o aumento dos preços a partir de amanhã. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Patrícia Dantas. Sr. Deputada Fátima Correia Pinto, em nome do Partido Socialista, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Não podia deixar de passar aquilo que foi aqui referido na intervenção do Chega, que infelizmente acabou por sair, relativamente ao término da medida do IVA zero, pois foi exatamente para a proteção das famílias mais vulneráveis que o Governo decidiu converter o apoio do IVA zero num apoio direto, direcionado a cerca de 1,5 milhão de pessoas com situação social e económica de maior vulnerabilidade e que terão desta forma um reforço adicional da sua prestação social. Essa tem sido a preocupação do Partido Socialista, garantir um maior apoio àqueles que são mais afetados por este contexto económico do aumento do custo dos bens alimentares, e é exatamente para os mais vulneráveis que esta medida do IVA zero passa a ser agora canalizada, não acabando, mas transformando-se para estas famílias como uma medida permanente de apoio direto ao seu rendimento. Relativamente ao referido pela Sra. Deputada Patrícia Dantas, do PSD, que referiu que a medida do IVA zero havia sido chumbada anteriormente pelo Partido Socialista, relembro que a medida apresentada pelo Governo posteriormente foi substancialmente diferente
da medida anteriormente apresentada pelo PSD, porque resulta de um pacto com toda a fileira do setor alimentar, um pacto que foi fundamental para o sucesso desta medida, ao contrário daquilo que se registrou noutros países, em que a medida foi aplicada anteriormente sem esse acordo e em que o preço dos alimentos acabou por aumentar e absorver a redução do IVA nesses alimentos e que não teve o impacto que era expectável para as famílias. E deixo novamente a questão que formulei há pouco e que não foi respondida relativamente aos processos crime levantados, nomeadamente se foi realizado o respectivo acompanhamento dessas situações irregulares, de forma a garantir que as mesmas foram efetivamente corrigidas e que não foram reiteradas. Muito obrigada. Obrigado. Sra. Deputada Fátima Correia Pinto. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria fazer apenas duas observações e colocar uma questão que tem a ver com o tema relacionado com o que estava já aqui a ser respondido pelo Sr. Inspetor-Geral, que eu agradeço a resposta. Quando referiu a questão, a preocupação de não se condicionar o mercado, isto não é para a gente fazer aqui contraponto, mas na nossa perspectiva parece-nos que é uma evidência que o que está a condicionar o mercado é o poder dos oligopólios. Porque o poder dos oligopólios, nomeadamente na grande distribuição, está a ser esmagador com o produtor e com o consumidor. E está a fazer esse condicionamento por si próprio. E aqui entramos no tema das margens de comercialização. E, na verdade, era aí que eu queria chegar quando falei há pouco na questão da regulação. Nós temos, já falou há pouco, no tema do azeite, e informou-nos que é uma prioridade definida em termos de planeamento operacional por parte da ASAI. Pareceu-me que destacou especialmente o tema da qualidade na venda do produto. E para nós também há aqui um tema que é o tema das margens de comercialização e da prática absolutamente especulativa. Eu tenho a consciência que especulação é crime e está tipificado. E a gente às vezes usa a palavra especulação para além do termo jurídico. Mas parece-me que, não querendo eu fazer de juiz e de júri e de tudo, mas há aqui um problema com o azeite. Porque em menos de um ano passarmos de 6 euros o litro para 12 euros o litro, já aconteceu. Mais do que duplicou o preço. E tivemos situações em que os produtores não tiveram, de maneira nenhuma, nem de longe nem de perto, nada que se aproximasse a esse tipo de práticas. Agora, nós tivemos aí na Pera Rocha, que há uns anos era comprada aos produtores a 15 cêntimos o quilo e vendida a 1,49 € aos consumidores, e passou de 15 para 25 cêntimos o quilo ao produtor e duplicou, estava em 2,5, quase 3 euros o quilo ao consumidor. E, portanto, este tema da margem de comercialização, quando nós dizemos de forma mais plebeia que alguém está a ganhar muito com isto, é um facto. Porque está a ser insuportável para a grande maioria das pessoas este aumento de preços. Os produtores, a produção nacional não está a ganhar nada que se pareça com este tipo de aumentos, aquilo que a gente paga na caixa do supermercado, e, no entanto, há aqui resultados que são claramente injustificados, digamos assim, ou que se justificam apenas com essa vertente. Eu queria só uns esclarecimento final, mesmo a terminar. Em princípio não farei mais perguntas, mas a questão da recolha de preços e a inteligência artificial. Falou há pouco nestas novas ferramentas, digamos assim, e eu queria lhe perguntar sobre o tema de até onde, digamos assim, qual é o âmbito da aplicação e utilização dessas ferramentas. Na questão da recolha de preços versus a questão da monitorização e análise dos dados recolhidos, e a eficiência e eficácia
digamos, das práticas que são aplicadas nestas atuações, não é? Portanto, a questão de estar a fazer a recolha manual por parte do inspetor que vai a uma grande superfície versus outro tipo de ferramentas que podem ser utilizadas, salvaguardando a fidedignidade de informação, não é? Como aqui há uns anos que a avaliação da qualidade do CTT era a partir de dados fornecidos pelo CTT e a ANACOM depois é que analisava. Pronto, era isto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Sr. Inspetor-Geral da ASAI, Dr. Luís Lourenço, para responder às questões. Eu presumo que será a última intervenção. Admito que haja depois uma questão ou outra, mas não tenho nenhuma inscrição e, portanto, admito que seja a última intervenção e, portanto, agradeço a resposta às questões e há uma questão final que queira eventualmente transmitir à Comissão. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou tentar abordar todas as questões e, se me permitirem, responder à primeira questão que não coloquei, alterando aqui a ordem. Porque, efetivamente, os processos que são levantados são processos de crime, são processos de especulação, são processos que são delegados na ASAI alguns, outros não. Nós estamos a acompanhar essa monitorização e dos 174 processos crime, 88 foram delegados na ASAI. Sim, 174 processos de especulação que foram elaborados. Naturalmente que isto são dados provisórios ao fim do ano. Ainda não está fechado este valor. 88 foram já delegados na ASAI e são processos que têm a sua continuidade. Ainda não há decisões que nos permitam tirar uma conclusão sobre a matéria em si, basicamente sobre se o nosso procedimento está a ser correto ou se foi correto na aplicação desta medida em termos de elaboração do processo de crime, ou se vamos acolher a situação de haver aqui alguma metodologia que tenha de ser alterada. Algo já sabemos, nesta medida, e por isso também o meu agradecimento pela pergunta colocada, é que a legislação nacional tem um impacto em termos de responsabilização da pessoa coletiva nesta matéria que nem sempre é fácil de provar. Isto é, materializando aquilo que estou a dizer, quem é que colocou o preço na prateleira? Foi a pessoa coletiva ou foi o funcionário que o fez? E em termos de responsabilização sobre esta matéria é bastante nem sempre é fácil de provar, mas de qualquer das formas as situações que foram detectadas foram monitorizadas e na sua maioria, para não ser exagerado, foram corrigidas no momento em que foram detectadas pelos inspectores da ASAI por parte dos operadores económicos. Isso não implicou que não houvesse elaboração do correspondente processo crime. Isto levava-me também, agora, aqui a saltar para a questão que é colocada no que diz respeito às margens de lucro e à obtenção das margens de lucro e às margens de comercialização. Mais uma vez, é bastante complexo esta definição, é bastante complexa a definição de margens de lucro e não há também uma forma que conheçamos de transpor isto para um quadro de Excel ou para uma folha de cálculo, aquilo que queiramos fazer, de forma direta. Podemos, porque há o transporte, há o trabalhador, desde do prado até à comercialização ao prato. Ora, toda esta cadeia tem aqui um valor e este valor é bastante complexo de ser definido, este valor em cada um dos momentos. Por isso, a nossa legislação fala, nomeadamente o Decreto-Lei 2884, fala com a intenção de obter lucro ilegítimo. Ora, isto é um conceito bastante subjetivo, mas que depois cabe aos nossos profissionais desmontar da forma que melhor sabem fazer. E por isso daí também a questão do azeite e o foco foi e é na qualidade, porque é naquilo que nos preocupa em termos de intervenção
de Portugal e da ASAI. Também por isso, são dados públicos, mas de qualquer das formas é de relevar os 20 processos crime que já elaboramos este ano relativamente a esta temática e que tem a ver com fraude de mercadorias, efetivamente porque é a qualidade do produto que está aqui em questão. Relativamente ao azeite... Sim. Pronto. E esta é a matéria da resposta, da situação do acompanhamento dos preços e da matéria da área do lucro ilegítimo. No que diz respeito ao Observatório dos Preços e à definição que foi feita do Observatório dos Preços, ou as sondagens que foram feitas, por exemplo, pela DECO, também públicas, a metodologia foi diferente e a diferença está aí. Os valores que referiu não conhecemos a metodologia, não temos que conhecer, naturalmente, nem de um nem de outro, mas tem a ver com o acompanhamento inicial. A ASAI já estava a fazer um acompanhamento antes da medida, não de todos os produtos, não de todo o cabaz, mas isto permitiu fazermos uma continuidade desse acompanhamento. Isto é, temos um zero em termos de comparativo e que depois pode aqui diferenciar essa análise relativamente às entidades que acompanharam já o processo quando ele estava iniciado. Ou, por exemplo, a metodologia de perguntar a qualquer um de nós que sai do supermercado quanto é que pagou por determinado produto. Confesso que não vou com muita frequência ao supermercado, mas provavelmente não nos lembraremos ao cêntimo de quanto é que pagamos por determinado tipo de produto. E isto pode ter aqui alguma diferença de análise daquilo que é feito por parte da ASAI, que tem a ver com o preço pago efetivamente pelo consumidor, ou outro tipo de análise que sejam feitas. Não quer dizer que a nossa esteja bem e as outras estejam mal, são métodos, são metodologias que foram utilizadas para chegar provavelmente ao mesmo fim e temos estado, das notícias que temos acompanhado, temos estado em linha, na sua grande maioria, relativamente à ascendência ou ao aumento ou à diminuição do preço semanal. No que diz respeito aos preços fora do cabaz, a ASAI faz muitas operações direcionadas à venda com redução de preços, saldos, promoções, precisamente não para controlar o preço a que é praticado aquele bem ou que é adquirido aquele produto, mas para evitar esse tipo de situações ou minimizar esse tipo de situações de diferenças de preços no caso das vendas com redução de preços, que é as situações em que têm sido detectados mais inconformidades e incumprimentos nesta matéria. Por isso, mantemos não só nos períodos mais críticos, como é o caso do que estamos já a viver, não é? Com os saldos que vamos ter, que já tiveram o seu início, e que temos naturalmente uma pressão operacional nestas alturas maior e com uma fiscalização também maior sobre estas matérias. E por isso mantemos este tipo de fiscalização ao longo de todo o ano, sobre o preço dos produtos que são adquiridos com as regras que estão estabelecidas. No que diz respeito às condições do mercado e àquilo que a ASAI faz em termos de novas tecnologias, de novas metodologias que podemos adotar, é uma forma de otimizar os recursos que temos. Já o fizemos em tempos com o setor, por exemplo, do turismo, com os preços da hotelaria, onde havia pesquisas automáticas para podermos monitorizar e encontrar formas de verificar se havia necessidade de uma intervenção operacional mais direcionada. E o objetivo é sempre este: recolher informações
para direcionar a atividade operacional de forma a que podemos aproveitar da melhor forma os recursos que temos ao nosso alcance. E daí que seria sempre, e é sempre numa perspectiva de auxiliar a área inspectiva no sentido de direcionar essa inspeção. Não de o fazer por si só, porque há aqui muitos fatores, pelo menos na minha opinião, na nossa opinião, que ainda não são considerados neste tipo de tecnologias e que tem que ser a experiência, e por isso é que também mantivemos sempre as mesmas pessoas, sempre os mesmos inspectores a fazer este tipo de análise para não houvesse variações. Posso, por exemplo, partilhar que a um determinado momento deixámos de ter laranja do Algarve no mercado para monitorizar o preço. Ora, isto é um fator que é relevante para esta análise que fizemos, porque se continuássemos a monitorizar o preço da laranja, sendo ela, vindo ela de outras origens, iria aqui naturalmente fazer uma inversão completa da análise que estávamos a produzir. E por isso também estas diferenças que nós não conhecemos em termos de metodologia relativamente a outras entidades. Agora, nós tivemos esse cuidado e procuramos que fosse o mais rigoroso possível esta análise que foi feita e, naturalmente, sempre em prol de que houvesse aqui uma vantagem para o consumidor, para as famílias e que não houvesse aqui variações que nos indicassem uma fiscalização mais direcionada para uma determinada área. E isso, naturalmente, era esse o objetivo e faríamos se houvesse essa necessidade, tal como o fizemos no início da detecção da situação do azeite. E também, naturalmente, que estes 20 processos não foram feitos num dia, não foram feitos num mês, são situações que são investigadas, são situações que são trabalhadas ao longo do tempo, em termos de prioridade, relativamente à procura de situações que possam impactar na economia nacional e no consumo da economia nacional. Ora, eu julgo ter respondido a todas as questões. Por favor, se não o fiz. Não vejo nenhuma nota de nenhum Sr. Deputado ou Sra. Deputada, portanto, presumo que estarão satisfeitos com as respostas. Ou pelo menos a resposta foi dada. Não sei se são satisfeitos com as respostas, é outra questão. É uma questão mais qualitativa. Eu agradeço, eu penso que está a terminar então a audição. Eu queria, antes mesmo de agradecer, dizer que a importância desta reunião está vista pelas questões colocadas, pelas respostas dadas e, portanto, o tema da ASAI, o tema da economia na Comissão de Economia, no próximo legislatura, quem cá estiver, é um tema central que por vezes fica um bocado menos acompanhado, menos mais difícil, porque há muitos temas nesta Comissão, como todos sabem, transportes, habitação, há vários temas, são todos muito relevantes e por vezes estes temas têm alguma dificuldade em estar na agenda e são fundamentais. Então eu queria muito agradecer em nome da Comissão a vossa presença nesta Comissão, o Sr. Inspetor-Geral, a Sra. Inspetora-Geral, o Sr. Inspetor-Diretor da Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal, como dizia o Sr. Paulo de Oliveira, de repente fico preocupado com este nome, mas só releva a importância que tem a ASAI e penso que as pessoas e os portugueses têm esse reconhecimento e atribuem essa importância e o Parlamento, a Assembleia da República, esta Comissão atribui essa importância. Quero agradecer-lhes, quero desejar um belíssimo bom ano para todos vós, um bom trabalho, que é fundamental. Se o Secretário-Geral estiver aqui mais vezes ao supermercado, é melhor ir também, ou outras áreas, para ter melhor conhecimento, nada como ter melhor experiência é fundamental, mas sei que ele também o fará. Portanto, agradeço muito em nome da Comissão. Torna-se mais fácil. Agradeço o vosso trabalho, um bom trabalho, um bom ano. Senhores deputados, mais uma vez reitero um bom ano para todos vós. Nós vamos encontrar-nos logo à tarde no plenário, assim aqui, na sessão plenária, e para a semana temos ainda uma reunião da Comissão de Economia, que será a última reunião desta legislatura. Muito obrigado a todos e bom dia de trabalho. Obrigado.